Amém, meus irmãos. O meu nome é José Alves Rocha. Eu sou do canal Vivendo as Profecias no YouTube. Eu quero dizer para os irmãos que hoje o nosso objetivo é que ainda bem que Deus, por a sua misericórdia, Ele abriu esse veículo, que é o YouTube, ao qual a gente traz as revelações de Deus, as mensagens abençoadas da graça de Deus, a verdadeira graça. Porque quando a gente vamos para as igrejas, a gente não consegue falar da graça de Deus. A gente, quando entra na igreja, a gente só vem falar em lei, nos livros históricos, que são os livros dos apóstolos, são históricos, são a biografia de Cristo, da nascimento até a ressurreição, morte e ressurreição. Mas a gente não vê falar da graça revelada que Cristo deixou para hoje. Ele morreu para poder trazer a graça. E a gente não vê pregar essa graça nas igrejas. Então, damos graças a Deus. Porque quando a gente entra numa igreja, a gente não tem a oportunidade de pregar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque não deixa. Hoje, as igrejas, você só prega a linha daquela igreja. Que Deus te revelar alguma coisa para você trazer para aquela igreja, você não pode trazer. E se você for ousado em trazer, você só prega uma vez. Eu quero dizer para vocês que eu não estou pregando. Isso aqui é um estudo que eu trago para vocês sobre a graça. Eu vou trazer uma série de estudos sobre a graça. Que hoje, graças a Deus, que o YouTube é uma igreja onde tem muita gente pregando. Muita gente. E trazendo a realidade. Aqueles que não podem trazer das igrejas que só prega livros históricos e lei. Livros históricos e lei. A Bíblia diz que pela lei nenhuma carne é justificada. E por que a gente vai trazer a lei? Os livros históricos é a biografia de Cristo, os apóstolos, que estava ali também sobre a lei. Como Cristo veio sobre a lei, ele chamou os apóstolos sobre a lei, até o ano 70 ainda estava a lei. Apesar de ele tirar do lado dos apóstolos e trazer em revelação no céu Paulo. Esse sim é o Novo Testamento, do livro de Romanos até o livro de Hebreu. Os outros é tudo lei ou livros históricos. Amém, irmãos? Eu vou trazer aqui uma oração para a gente começar. Esse estudo que eu estou trazendo é que Deus não habita na graça. É em templo feito por mão de homem. Deus nunca habitou em templo, a não ser bem na lei. Mas mesmo ali, como ele está fazendo a transferência, a transição da lei para a graça, onde ele levantou os apóstolos, ele ia para uma igreja só contender com os escribas e fariseus e os religiosos e explicar. Por isso a igreja levou Cristo à morte. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu entro aqui, Senhor, na tua presença, mais uma vez, para trazer, Senhor, esse estudo. Aquelas pessoas que creem de mente iluminada e aqueles que não creem. Não posso fazer nada. Não tem mente iluminada. Eu peço a Deus que esses que não creem, que se Deus te revele, te dê olho iluminado, para que veja que a graça está em Paulo. Eu peço a Deus que não use a minha carne, mas que use o meu espírito, porque o homem não é carne, a carne para nada serve. O Espírito é que vivifica. Então, hoje na graça é o reino de revelação espiritual. Cristo está em nós e somos o templo de Deus. Que Deus abençoe. Amém, irmão. Eu quero mostrar para vocês João 2, 17 a 20. Evangelho de João 2, 17 a 20. E os seus discípulos
lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Quando ele fala o que estava escrito, porque isso também estava escrito no Salmo 69:9, que o zelo da casa de Deus ia devorar o próprio Filho de Deus. Vamos lá. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? E Jesus respondendo, disse-lhe: derribai esse templo em 3 dias, e levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Irmão, quero dizer para vocês, 2000 anos depois que isto aconteceu, as igrejas, os pastores, os sacerdotes, os padres, o Papa, ainda não entenderam o verdadeiro propósito de Deus. Não entenderam. Verdadeiro propósito de Deus. Por quê? Quando ele diz, se derrubar esse templo, ele está falando do corpo dele. Mas nem só do corpo dele. Ele está falando também do nosso corpo. Que quando vocês derrubar, eu vou ressuscitar em 3 dias e já vou reconstruir o templo de Deus espiritualmente. As igrejas estão esperando o 3º templo ser reconstruído. Não vai ser mais. Alguém pode fazer lá o templo de Salomão, alguém pode fazer uma catedral lá na Amazônia, uma catedral na Bahia, uma catedral em Israel. Não é a casa de Deus. Deus não está mais ali. Acabou. Quando ele morreu e ressuscitou no 3º dia, ele já restaurou o templo de Deus em nós. Por isso que ele disse que ele edificava em 3 dias. No corpo. Nem só dele, como nós é tudo um corpo só. Nós somos um corpo em Cristo. Então, ia ser restaurado o 3º templo espiritualmente em cada um de nós. E restaurou. Os homens não entendem. Não entendem. O zelo da tua casa me devorou. Os discípulos lembraram que estava escrito no Salmo 69:9. O Davi, Deus já tinha revelado para ele que o zelo da igreja, derrubar os templos, bater na mesa, soltar pombo, virar cadeira e mesa, ia devorar ele. E devorou. A igreja matou Jesus. A igreja devorou Jesus. Essa igreja, ao qual nós vivemos socados dentro, que não quer perder um culto falando só de lei, mandamento, preceito, ordenança. Tudo feito até o tempo da correção já acabou. Amém, irmãos? Mateus 26, 59. Presta bem atenção. A 68 são 11, os 10 versículos e 9 versículos.
Ora, os principais dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falso testemunha contra Jesus, para poderes dar-lhe a morte. E não o achava, apesar de se apresentarem muita testemunha falsa, mas por fim chegaram dois. O conselho, os anciões e os sacerdotes buscava testemunha falsa para acusar Jesus, mas não encontrava. Mas por fim agora chegou dois. Esses dois não são falsos. Eles falam a verdade e levam Jesus à crucificação. O zelo da minha casa me devorou. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Esses dois falaram a verdade. Ele falou isso mesmo. Mas era o templo espiritual dentro de cada um de nós. Quando derrubasse ele, que ele descesse à sepultura e ressuscitasse, ele já ressuscitava restaurando o templo espiritual e restaurou. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não puseste coisas alguma aos que te depõem contra ti? E Jesus, porém, guardando em silêncio e assistindo o sumo sacerdote, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Irmãos, quando ele disse que eles iam ver o Filho do Homem sentado à direita, ao lado do poder, essa palavra, o Filho de Homem, eles já sabiam que era o Jesus que ia voltar em carne para se vingar. Por isso eles se revoltaram. Porque ele sabia, esse cara vai vir se vingar da gente. Porque o Filho do Homem é o que vem se vingar. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, para que mais testemunha, né? Essa testemunha já fez tudo. Será? Falaram a verdade. O zelo da minha casa me devorou. A igreja matou Jesus. Ô abençoado, você que está me ouvindo, que vai ouvir, não estou inventando isso não, meu querido. Eu não estou inventando. Está escrito. Leia a Bíblia, eu estou te dando a referência. Leia a Bíblia. Não fica comendo só sopa na igreja, não. Cachorro quente, algodão doce. Coma comida sólida. Mas você só fica lá, os pregadores lêem um versículo
e pregam 2 horas, falando aquilo da carne deles, dizendo que é Deus que está falando com você, e você fica levado por essas coisas. Sabe nada da Bíblia. É isso que acontece dentro da igreja. Crente não lê Bíblia. Não lê. Amém. Amém. Quem vos quer que eles respondendo e disseram, é réu de morte. O zelo da minha casa me devorou, é réu de morte. Está lá em Levítico 24:16. Então, cuspiram-lhe no seu rosto e lhe davam murro, e outros esbofeteavam. O zelo da minha casa me devorou. A igreja matou o dono da igreja. Não foi trabalhar no sábado. Não foi a escura. Foi ele de se meter com a igreja. O símbolo maior da lei. Como hoje. Tem igreja que tem um púlpito e tem um microfone cada no meio da igreja. Porque quem for dar testemunho tem que dar no microfone para não subir no púlpito, onde Deus não existe. Porque lá é o santuário, você não pode subir. Se você estiver em pecado, pode ser fulminado. Estão debaixo da lei. Pode ver, irmãos, que não existe um monte de templo, que não é assim. Nem todo mundo tem o direito de subir no templo. Tem lugar que até o pregador não sobe. Tem que pregar cá de baixo. No templo, que hoje na graça não existe. Nenhum templo que devorou o dono do templo. Mas você fica louco da cabeça quando chega a hora do culto que você não vai para esse templo. Porque se Jesus vir, você fica, pois você é simulado pelos pastores. Paralelamente. Amém, irmãos? O zelo da minha casa me devorou. Cuspiam, levaram Jesus à cruz, porque ele falou, se derrubasse o templo em 3 dias, ele reconstruiu. E ele não mentiu. Ele construiu em mim, em você que está me assistindo. Hoje você é templo de Deus. Mateus 27, 39 e 40. Mateus 27, 39 e 40. Os que passavam blasfemavam dele. Meu Deus. Os que passavam blasfemavam dele, manuseando a cabeça. Que sofrimento por mim e por você. Por mim e por você. O zelo da minha igreja me matou. O zelo da minha casa me devorou. Estou emocionado. Quando eu vejo tanta meninice nos crentes. Eu também já fui um desses. Que Deus me ajude a tirar muita gente de debaixo da mão de escarnecedores. E os que passavam blasfemavam dele, manuseando a cabeça e dizendo, tu que destruía o templo, olha, irmão, em 3 dias e edificava, saia da cruz, o zelo da minha casa me devorou. Deus não habita em templo feito em mão de homem, hoje na graça. Mataram o Senhor Jesus. Por isso, quando ele voltou, ele não entrou mais em nenhum templo.
nem nenhuma igreja. Hoje, ele não mentiu. Ele disse, se vocês derrubar esse templo, eu reedificarei em 3 dias. Esse templo que eu vou ler para vocês, irmão. Preste bem atenção. O que é que o apóstolo nosso diz? Paulo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis, pois, que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirás, porque o templo de Deus, que são vós os santos, aquele lá foi destruído. Jesus destruiu, mandou destruir. Jesus endureceu o coração de Vespasiano e Tito para destruir. Mas esse novo templo, na graça, ninguém destrói. Ninguém destrói, está dizendo. Esse, quem destruir, vai haver comigo. Porque esse já são meus eleitos. Esse são meus predestinados. Esses são meus escolhidos. Esses habitam comigo no céu. Amém, irmãos. O zelo da minha casa me devorou. Aleluia. Aleluia. E chegando vós, após, para a pedra vivas, reprovada. Na verdade, pelos os homens, mas para a Deus, eleitas, preciosas. E também como pedra viva, não pedra feita por mão de homem. Agora, são pedra viva reconstruído em nossos corações. Aleluia. Aleluia. E edificada casa espirituais para oferecer sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual é você ter somente a fé em Cristo. É você crer na sua morte e ressurreição. Nós somos pedra viva, casa espiritual. Não é mais o templo. Templo de tijolo. Casa espiritual. Para oferecer sacrifício espiritual. Hebreus 9, 10 e 11. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abrusões, justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Quando você retrocede, recua e volta para antes da cruz, não tem mais valor algum. Mas nenhum valor. Entendeu, irmãos? Não tem mais nenhum valor, porque já foi tudo cumprido na morte de Jesus. E quando você começa a fazer aquilo que ele já tirou, você está faltando com fé em Jesus. Você está negando o sacrifício. Sacrifício de bobo. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abrusões e justificações da carne, imposta até
o tempo da correção. Acabou. Correção foi o sacrifício de Cristo. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, ele não entrou mais naquele tabernáculo. Não precisa. Porque nós, agora que estamos no tabernáculo, é nós que leva a Cristo. Nós temos um Espírito, que o qual conversa com Deus, que é Espírito. Porque hoje Cristo não existe mais. Hoje ele é o próprio Deus, que é Espírito. Está entendendo o mistério? Isto é, não desta criação, porque a gente Deus já tinha um propósito com a gente antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos desde a fundação do mundo. Nós somos o escolhido antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos. Vou mostrar para você aqui Tito, capítulo 1, vem aqui Tito, Tito 1, versículo 1 e 2. Presta bem atenção. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos antes da fundação do mundo. Dos eleitos antes da fundação do mundo. De Deus, conhecidamente da verdade, que segundo a piedade, em esperança de vida eterna, ao qual Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos. Deus que não pode mentir, ele prometeu essa eleição e a salvação a nós antes dos tempos eternos e trouxe nós para aqui. Para passar por carne e por sangue. Não precisa de fazer mais sacrifício nenhum. Somos eleitos antes da fundação do mundo. Aleluia. Não precisa. Templo não existe mais. Existem salões. Não adianta fazer uma igreja, fazer o CNPJ, um altar, um trono, um monte de cadeira, consagrar e dizer que Deus está ali. Não está. Aqui. Dentro de você. Dentro de cada um de vocês. Vocês são o templo de Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 10, 9. E a saber que com a tua boca confessare ao Senhor Jesus e em teu coração crere que Deus ressuscitou do morto, será salvo. A tua boca confessar, teu coração crer. Que Jesus ressuscitou do morto. Esse é o sacrifício espiritual. Você já é salvo.
Não é porque você ganhou a salvação agora, você se reconciliou. Isso é a nossa função, nós somos embaixadores para reconciliar você. Você pode chegar aqui na frente da televisão, do celular, do YouTube, onde você estiver assistindo. Está ouvindo essa pregação, essa riqueza, e diz aceito. Não precisa estar lá pessoalmente, fisicamente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai entrar você. Seja em qual veículo, ela chega e te alcança. E você se reconcilia. Porque se você está ouvindo, porque você já é um filho de Deus. Você só está afastado. Ah, mas agora eu tenho que aceitar, eu tenho que me batizar? Não. Quando você aceitou de volta, você já é batizado. Jesus já se batizou por você. Ah, eu tenho que tomar Santa Ceia? Não. Jesus já tomou por você. Ah, eu tenho que beber o vinho, comer do pão? Não. Jesus já fez isso. Eu tenho que ir para um monte de sacrifício? Não. Jesus já foi sacrificado. Ah, eu tenho que jejuar? Não. Jesus já jejuou por você. Sacrifício não. E o que é que eu tenho que fazer? Mudar de vida. Aquelas coisas que você fazia, não faça mais. Se você é um usuário de droga, não use mais. Dê bom exemplo. Já pensou você com a Bíblia debaixo do braço, um cigarro de maconha na boca? Dê um exemplo, um bom exemplo. E a pessoa, você com a Bíblia, com a irmã, com o irmão, pregando, falando de Deus, tomando um copo de cachaça? Não. Agora, se tem uma festinha na tua casa, você quer fazer um churrasquinho no final de semana, convida a tua família, algum amigo ali que não é de baderna, não dê mau testemunho e dê escândalo. Toma a sua caipirinha lá, com sua cervejinha, come seu churrasquinho e vai dormir. Vai ir trabalhar na segunda-feira, não perca o dia. É isso que Deus quer da gente. E o resto é lei, é ordenança. Entendeu? E deixa quem quiser falar. Ai, Deus. Vamos lá. João 5, 21 a 24. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que crê. E também o Pai, e a ninguém julga, mas Deus deu ao Filho todo juízo, para que todo honra o Filho como honraram o Pai. Porque na lei, eles só acreditam no Pai. Só honraram no Pai. Só falavam de Deus, de Alá. Mas quando Jesus veio, eles queriam matar Jesus, chamando de charlatão. E que ele tinha demônio. E ele disse: o que o Pai quer é que todo aquele que honrar o Pai, que honra o Filho, assim como honrou o Pai. E é isso que a gente tem que fazer. Sacrifício espiritual. É você honrar o próximo. Honrar o seu irmão. Fazer o bem. Amar. Ajudar como você puder ajudar. Você pode ajudar. Você está honrando o filho e está honrando o pai. Porque como a gente não vê o filho e não vê o pai, a gente honra com aquilo que está na nossa presença, na nossa frente. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem gente que faz a maior amizade lá fora, mas os que estão do seu lado, eles crucificam. Mas o próximo é eu que estou do teu lado, não é o que está lá fora. Se você não me honrar e não me amar, o que você faz lá fora, Deus está te olhando. Se ele diz que primeiro são os domésticos da fé,
São os de dentro da tua casa. Porque se você não honrar da tua família, você não serve para estar na casa de Deus. Você vai tomar uma punição. Só isso que as igrejas precisam saber. Eu conheço crente que dorme separado, que não fala com o marido, que maltrata o marido. Mas como está fora de casa, é uma outra pessoa, é transformada. É uma bênção. Engana todo mundo. Não é uma bênção. Sendo que a recomendação de Deus é amar o próximo é nós. É um do lado do outro. Se eu não honrar quem está do meu lado, que está fora de mim, eu tenho que começar por isso que está do meu lado, para chegar no de fora. Aí sim, eu estou dando um bom exemplo. Eu estou fazendo um sacrifício espiritual. Amém? Honrar que enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. A palavra de Deus é honrar, é amar. Está falando aqui, honrar o pai e honrar o filho, honrar o próximo. Você honra o pai, você honra o filho, você está honrando o próximo. Quando você honra o próximo, você está honrando a Deus, você não está vendo. É o que ele manda. Mas se você não me honrar, você não está honrando aquele que ele enviou. E se você crê nisso que aqui está escrito e fazer, você não entra em condenação e já passou da morte para a vida. Essa é a palavra de Deus. Vamos lá. Entretanto, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É isso, meus amados. São isto. Jesus morreu e ressuscitou, e trouxe Paulo, e revelou o evangelho que estava oculto. O evangelho dos apóstolos, enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, igual eu já li aqui, não é para ser aplicado em mim, que sou gentil. No outro vídeo, vocês viram que ele pediu para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10, versículos 5, 6 e 7. Eu envio vocês. Não entrarás em cidade de samaritano e nem por caminho de gentis, mas para ir somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E pregar dizendo que é chegado o reino de Deus, o reino espiritual. Esse evangelho é para mim? Não. Eu não sou a ovelha perdida da casa de Israel. Esse evangelho é para você? Não. Você não é ovelha perdida da casa de Israel. Quem não é judeu é gentil. Eu sou brasileiro, sou gentil. Eu não estou na Ásia. Eu não estou em Betina. Eu estou no Brasil. Então, aquilo que foi determinado lá, cada um no seu quadrado. Não ireis ensinar samaritano, Jesus que foi pregar para a mulher samaritana, não citou que o discípulo pregasse. Eles nem presenciaram. Porque a palavra de Deus é com ordem e com decência. Mas hoje o que a gente vê dentro das igrejas é um evangelho cruzado. Lei
histórico e graça, tudo junto, não faz efeito na vida de ninguém. Não faz efeito na vida de ninguém. Amém? Vamos lá. O Evangelho da Graça foi trazido por Paulo. O Evangelho de hoje é Paulo. Jesus andou pregando o Evangelho junto com os discípulos. Quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe exclusivamente Paulo para seguir a obra dele. E pregar o evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Ele não revelou esse evangelho para Adão, para Abel. Ele não revelou esse evangelho a Noé. Ele não revelou esse evangelho a Abraão. Ele não revelou esse evangelho a Jacó. Ele não revelou esse evangelho a Isaac. Ele não revelou este evangelho a Moisés. Ele não revelou esse evangelho a Davi. Ele não revelou esse evangelho a Salomão. Ele não revelou esse evangelho a Elias, a Eliseu. Foi exclusivamente a Paulo. Nem o próprio Jesus, que é Deus, quando ele estava ainda antes da cruz, andando com os discípulos, ele não revelou. Porque ele tinha que morrer e ressuscitar, porque estava oculto em Deus. E ele ali era Deus, mas também era carne. Ele tinha que voltar a ser o próprio Deus para revelar. E depois voltou aqui como filho do homem. Revelou exclusivamente a Paulo. Vamos ver? Vamos ver. Efésios 3, 8 a 10. Efésios 3, 8 a 10. Mas a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, preste bem atenção que é entre os gentios, por meio da igreja, a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todo a qual seja a dispensação do mistério, que é a predestinação, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades do céu. A igreja foi incumbida de trazer este evangelho. Não traz. Não traz. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos conformar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, é um evangelho de revelação, a revelação do mistério de novo, predestinação, que desde os tempos eternos esteve oculto. Oculto. Aí Deus pega Paulo, derruba no caminho de Damasco, e não perseguir as igrejas. Bota Ananias para orar por ele. Aí depois que ele passa a enxergar, Jesus disse para
Ananias, aquele era um homem da sua confiança, do seu coração, que ia pregar o evangelho às nações. Solta ele junto com Pedro e com os apóstolos para ele se aperfeiçoar e praticar. Quando ele aprende a pregar o evangelho, não acaba por aí, Jesus tira ele e leva em revelação depois da ressurreição dele e mostra este evangelho que estava oculto para que ele vinha trazer para pregar um ministério de revelação a um povo agora espiritual, que não habita em templo feito por mão de homem, que agora nós que somos esse templo. As igrejas não pregam a verdadeira graça. Mistura. Mistura. Paulo. Colossenses 1. Vou mostrar aqui para vocês este mistério. E está escrito aqui. (24 a 27). Presta bem atenção, meus irmãos. Colossenses 1, 24 a 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. Esse mistério é a predestinação. Cristo em vós. Nós o templo. Agora não é Cristo dentro da igreja. É Cristo em vós. É Cristo em você. Dentro do teu coração. Você que é o templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus revela esse mistério. Gálatas 1, 6 em diante. Maravilho-me disto que depressa passarei aquele que vos chamou. A graça, está ouvindo? Chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Um outro evangelho. Não é o evangelho da ceia. Não é o evangelho do dízimo. Não é o evangelho do monte. Não é o evangelho do jejum. Um outro evangelho de revelação. O qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nos mesmo um anjo do céu anuncie um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Seja maldito. Assim como já vê-lo dissemos agora,
De novo, também vos digo que, se algum anunciar um outro evangelho, além desse que eu anuncio, seja anátema. Meus queridos, isso é forte. Muito forte. O evangelho que estava oculto. Cristo derruba Paulo, capacita, leva ao terceiro céu, passa a revelação do evangelho e manda ele dizer que até um anjo que anunciar um outro evangelho e não ser aquele de revelação que ele recebeu, seja maldito. O que me dói é que eu chego dentro das igrejas, não vejo. Não vejo. Vejo um evangelho de doutrina. Vejo um evangelho de maldição. Vejo um evangelho tem demônio. Vejo um evangelho de devorador. Vejo um evangelho tem inferno. Vejo o evangelho, Deus vai te sentar a mão. Brinque com Deus. Ele é amor, mas é fogo consumidor. É o que você vê. Mas a riqueza do evangelho, você não vê. Que a morte já foi repreendida. Que nós somos predestinados. Que ele já tirou de nós as ordenanças que era contra nós, cravando na cruz. Que nós já somos salvos. Que já estamos ressuscitados com Cristo. Esse é o evangelho da graça. Nenhuma condenação há porque está em Cristo. Jesus trouxe nós aqui para passar por carne e sangue. E depois voltar que ele vai socorrer, veio para socorrer. Porque o diabo já foi repreendido. É isso que a gente vê. Na graça. Os pastores ocultam e não pregam o evangelho de libertação. Quando eu comecei a ler as cartas de Paulo, achei a minha libertação. Aí eu vi que eu não preciso exclusivamente de um templo de barro, de 4 paredes, levantado de cimento, com um homem mandando lá em cima, que eu dependo dele para ser salvo. Hoje eu sou livre. 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 Irmãos, Pedro, Tiago, João, eles são apóstolos da circuncisão. Paulo da incircuncisão. Pedro, Tiago e João, eles foram levantados para levar a palavra aos judeus com a linguagem dos judeus. Paulo foi para trazer a mensagem aos gentios com a língua dos gentios, a linguagem dos gentios. Paulo, ele descamba para uma outra parte. Porque ele se respeita, cada um no seu quadrado. Ele não cruza, não se mistura a palavra. Paulo diz que não edificava templo onde os irmãos já passou, para que ele não faça a obra em terreno alheio.
É o que a gente vê hoje. Mas Paulo volta a visitar Pedro, levando o evangelho aos judeus, mas era um evangelho de libertação da lei. Era uma transição da lei para a graça. Pedro tinha que levar a graça para tirar os judeus de debaixo da lei, mas era um evangelho espinhoso, que mexia com esses homens. Escribas e fariseu, tradutor de língua e guardião da lei, era difícil. Era difícil. Falar para esses homens que o templo ia cair era dar a cabeça forca, igual aconteceu. Mas quando Paulo chega à visita de Pedro em Jerusalém, tomou Pedro totalmente pregando ao contrário, afastado da verdadeira palavra de Deus, igual hoje. Pregando um evangelho da lei, em vez de tirar de debaixo da lei. Amém, irmãos? O que é que Pedro fez? Quando ele estava com o gentil, ele vivia como gentil, comia como gentil e falava a língua dos gentios. Mas quando chegava alguém da circuncisão, ele, temendo da circuncisão, ele mudava de opinião. Ele saía do meio dos circuncisos. Saía do meio e se enturmava com os judeus e queria forçar os gentios a viver como judeus. Gentio não vive. Gentio nunca quis andar debaixo da lei, por isso que não se cruzava gentio e judeus. Era de mal um com o outro. Não se cruzava. Os gentios não tomavam ceia. Os gentios não aceitavam Jesus. Os gentios não se batizavam. Não ia para monte. Os gentios sempre foi banda voou. É livre. Os gentios eram livres. Depois eu termino esta passagem aqui, irmãos. Esse é o terceiro vídeo. Eu vou seguir ainda o quarto e o quinto, tá? Para resumir que Deus não habita em tempo por mão de homem. Dá um like aí, irmãos, tá? E Jesus abençoe a cada um de vocês.